Vamos imaginar uma cena, assim, bem típica de um plantão prisional agitado. Opa, adoro um cenário prático. Pode mandar. Então, o clima na galeria está extremamente tenso, né? Teve uns rumores de motim na noite anterior e, de repente, um preso comete uma falta disciplinar grave. Tipo agredir um companheiro de cela, por exemplo? Exatamente. Imediatamente, a direção da unidade determina a abertura de um procedimento administrativo disciplinar, o famoso PAD, para apurar o caso. E aí entra o problema, imagino. Pois é, existe um detalhe prático incontornável aí. Esse indivíduo não tem um centavo no bolso. Nenhum tostão. Nenhum. Ele não pode pagar um advogado particular para fazer a defesa dele nesse procedimento. E a grande dúvida que surge para quem está operando o sistema é: o que acontece agora? É a pergunta de R$1 milhão, né? Sim. O Estado simplesmente atropela o processo, tipo, aplica a sanção de isolamento e ignora a defesa. Ou existe uma engrenagem legal, sabe, obrigatória, desenhada exatamente para essas situações de vulnerabilidade financeira. Olha, a resposta instintiva de quem observa de fora, do senso comum, poderia ser ele que resolva. Total. É o que muita gente pensa. Mas a realidade jurídica brasileira é, assim, radicalmente diferente. O Estado tem um dever legal, constitucional e totalmente negociável de intervir aí. Então a engrenagem existe mesmo. Existe e protege quem não tem voz financeira. Não apenas existe, como é um dos alicerces mais profundos que sustentam toda essa arquitetura penitenciária, sabe? Se essa engrenagem falhar, o juiz vai lá e anula todo o procedimento disciplinar. Caramba! E é exatamente por conta dessa importância estrutural que a gente vai mergulhar fundo hoje na mecânica da assistência jurídica. E, claro, na atuação da Defensoria Pública dentro da Lei de Execução Penal. Focando de maneira cirúrgica nos artigos 15 e 16 da LEP. Isso aí. Por quê? Para a galera que enfrenta a rigorosa jornada de preparação para os concursos de segurança pública, especialmente para a Polícia Penal, dominar esses mecanismos vai muito além de uma leitura técnica, né? Com certeza. É compreender a engrenagem de verdade. Sim, para garantir aqueles pontos vitais na prova, onde, tipo, uma única questão separa o candidato da tão sonhada nomeação. E a melhor notícia para quem está ouvindo e precisa fixar esse conteúdo é que a memorização deixa de ser aquele peso, sabe? Deixa de ser decoreba pura? Exato. Quando a gente compreende a história, a logística e a psicologia por trás da norma, fica fácil. A Lei de Execução Penal não foi escrita no vácuo, né? Nem um pouco. Cada vírgula dos artigos 15 e 16 ele tenta resolver um gargalo histórico e muito real do nosso sistema carcerário. Então, antes de atacarmos o texto frio da lei, vale muito a pena dar uma olhada pelo retrovisor. Boa. Porque olhando com os olhos do senso comum, muita gente questiona: o sujeito foi julgado, condenado, cometeu crimes graves, perdeu todos os direitos. E aí perguntam por que a legislação penal de 84 elevou a assistência jurídica a esse patamar de prioridade absoluta, né? Exato. Por que tratar isso como prioridade dentro das prisões? Olha, é porque antes da LEP de 84, a execução da pena no Brasil operava tipo numa zona de sombra. Ninguém olhava muito para lá. Aham. A lógica era puramente punitiva, focada só na exclusão. O indivíduo entrava no sistema e era praticamente esquecido pelo mundo jurídico. Nossa, era um buraco negro. Pois é, mas a Lei de Execução Penal trouxe um princípio civilizatório fundamental no artigo 3º, que diz que o preso ou internado mantém todos os direitos que não foram atingidos pela sentença. Ah, isso faz todo sentido. A sentença retira a liberdade de ir e vir, né? Perfeito. Ela não retira a dignidade humana, não suspende o direito à saúde e, principalmente, não aniquila o direito sagrado à ampla defesa e ao acesso à justiça. Entendi. Mas assim, traduzindo isso para a vida real de uma penitenciária. É aí que o bicho pega. Sim, porque garantir acesso à justiça num ambiente onde a imensa maioria da população carcerária é muito pobre, parece um desafio logístico monumental, sabe? E é gigantesco. Concursos policiais exploram tanto esse tema. Exatamente por isso. As bancas adoram esse tópico porque ele funciona meio que como um teste de aptidão gerencial para o candidato. Como assim, gerencial? O examinador quer saber se o futuro servidor, aquele que vai estar ali na tranca, operando a segurança diária das alas, compreende que a execução da pena
precisa ocorrer dentro da estrita legalidade. Ah, entendi, porque o sistema gerencia a privação de liberdade, não é uma terra sem lei. Isso. Se um preso sofre uma sanção sem defesa prévia e técnica, aquilo configura abuso de autoridade e gera nulidade processual. E é justamente aí que entra o papel formidável da Defensoria Pública. O que me traz a uma dúvida recorrente. Atenção aqui quem está anotando. Se o papel da Defensoria é tão indispensável assim, por que as bancas insistem tanto em tentar confundir o candidato, trocando a palavra Defensoria Pública por Ministério Público? Ah, essa é clássica. É só porque os dois órgãos atuam no sistema de justiça e podem soar parecidos para quem está começando a estudar? É uma mistura dessa semelhança sonora com uma falta de compreensão do papel de cada órgão. O Ministério Público atua na execução penal, muitas vezes como fiscal da lei, né, e como órgão de acusação em incidentes que agravam a pena. Entendi. Ele é mais acusatório ali. Exato. Já a Defensoria Pública tem o DNA completamente oposto na defesa criminal. A razão da existência constitucional dela é ser o escudo protetor daquele cidadão que não tem dinheiro. Então a banca troca os nomes de sacanagem mesmo. Com certeza. Eles sabem que, na tensão da prova, a mente cansada do aluno lê público no final e marca a alternativa errada no automático. Gente, muito cuidado com essa pegadinha. Defensoria é defesa de quem não tem recurso. Ministério é outra coisa. Perfeitamente resumido. O que nos leva diretamente à redação do artigo 15 da LEP, que estabelece de forma categórica quem é o alvo dessa assistência. O texto é bem direto. Sim, o texto diz que a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Olha, esse artigo é curtinho, mas é muito denso. Primeiro que ele elenca dois públicos bem distintos, né? Presos e internados. O termo preso eu imagino que seja amplo. Bem amplo. Ele abrange tanto o condenado, que é aquele cuja sentença já transitou em julgado e está cumprindo a pena, quanto o preso provisório, que ainda aguarda o julgamento. E o internado? Porque internado soa como hospital, né? E é quase isso. O internado é uma figura penal diferente. É o famoso inimputável. Aquele que não tem consciência do crime. Isso. É o indivíduo que cometeu um fato tipificado como crime, mas, devido a um transtorno mental crônico, não compreendia o caráter ilícito do que estava fazendo. Então ele não vai para uma penitenciária comum. Não. Ele não recebe uma pena, ele recebe uma medida de segurança, que na maioria das vezes é cumprida num hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E a lei abraça esses dois casos. Maravilha. E sobre a segunda parte desse artigo, aquela expressão sem recursos financeiros. Essa parte é crucial. Isso levanta um cenário mental bem interessante. Vamos pensar num mega criminoso do colarinho branco. Um sujeito que construiu um império financeiro, é milionário, cheio de propriedades, mas foi investigado, preso e agora está lá cumprindo pena. Um figurão, basicamente. Exato. O Estado, seguindo essa letra fria da LEP, de garantir direitos, é obrigado a colocar um defensor público, pago com o nosso imposto, para redigir os pedidos de progressão de regime desse sujeito. Definitivamente não. E é aí que muita gente se perde na interpretação da norma. A palavra-chave que orienta esse artigo 15 é hipossuficiência. Que é a falta de dinheiro, né? Isso mesmo. O Estado reconhece que o orçamento e o quadro de defensores são extremamente limitados. Então, a assistência jurídica não é uma política universal de portas abertas para qualquer um que vista o uniforme da unidade. O foco é sempre a pessoa vulnerável. Exato. Se o indivíduo é um milionário, o direito de defesa dele está plenamente garantido, claro, mas a obrigação de custear o escritório de advocacia privado que vai fazer isso é inteiramente dele. Usando o próprio patrimônio. Sim, o dinheiro público jamais pode subsidiar a defesa de quem ostenta capacidade financeira. Nossa, juntando essas peças, fica muito claro que assistência jurídica não é um brinde distribuído na entrada do presídio. De jeito nenhum. É uma ferramenta de nivelamento social. Então, pensando na hora da prova da Polícia Penal, se aparecer uma alternativa afirmando com toda a convicção que assistência jurídica será prestada a todo e qualquer preso inserido no sistema penal brasileiro... Mentira descarada. Pois é, o candidato já sabe que é uma cilada gigante, porque essa frase aniquilou o critério financeiro. Uma excelente análise.
Os examinadores usam exaustivamente palavras absolutistas. Eles jogam lá um universal, indistintamente ou independentemente de condição financeira. Só para forçar o erro do candidato. Justamente. O filtro financeiro é a alma do artigo 15. Bom, a gente já compreendeu o quem, agora a gente precisa desvendar o como e o onde, que é onde a logística da coisa realmente se complica. E como complica? Aí entra o artigo 16. Sim, o artigo 16 traz todo o detalhamento operacional. A regra principal, o caput dele, diz que as unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais. Essa expressão integral e gratuita tem um peso jurídico fortíssimo. Queria que você falasse sobre isso. A palavra integral chama atenção. Sem dúvida. A palavra integral está na lei justamente para blindar o indivíduo contra um serviço que seja fragmentado ou de baixa qualidade, sabe? O defensor público não faz uma defesa parcial. Ele não atua só no momentinho e some. Exato, ele não atua apenas num procedimento de falta grave e vira as costas para o preso. Integral significa acompanhar absolutamente toda a jornada da execução da pena. É o pacotão completo, então. Completíssimo. É o defensor quem vai calcular os prazos, pedir a progressão para o regime semiaberto, requerer livramento condicional, pleitear um indulto. Aquela remissão por dias trabalhados também. Também, remissão por trabalho ou leitura é o ciclo de vida prisional inteirinho do indivíduo. E a parte do gratuita sela aquele entendimento que a gente teve agora há pouco. O Estado está proibido de cobrar taxas, emolumentos ou custos processuais desse assistido. Nossa, é um volume de trabalho processual incalculável para a Defensoria. É gigantesco. Mas aí chegamos num choque de realidade, né? Que é tratado logo no parágrafo 1º do artigo 16. O papel aceita tudo. A lei determina a criação do serviço, mas como isso acontece de verdade no ambiente penitenciário? É o famoso gargalo estrutural. Uma cadeia superlotada não foi desenhada com salas de reunião climatizadas, né? A defensoria precisa de computador, internet, mesa, armário, funcionário. Muita coisa. Quem paga essa conta imensa de infraestrutura? Esse é um dos maiores pontos de conflito no mundo real e, consequentemente, é muito, mas muito explorado em prova. É natural o candidato presumir que a Defensoria Pública, por ser uma instituição autônoma, tenha que arcar sozinha com a montagem das próprias instalações dentro das prisões. Seria o mais lógico para muita gente. Mas a LEP previu essa dificuldade orçamentária. Ela colocou a responsabilidade de forma expressa ali no parágrafo 1º. As unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública. Unidades da federação, ou seja, os estados e o Distrito Federal. Exatamente. O Poder Executivo ali, através da sua Secretaria de Administração Penitenciária, eles não podem simplesmente cruzar os braços e dizer, o problema de espaço é de vocês, defensores. De jeito nenhum. O dever de prover a estrutura física, os materiais básicos de escritório e até o auxílio de pessoal, em vários casos, é uma imposição legal feita aos estados, tanto dentro quanto fora dos estabelecimentos. O Estado que constrói o presídio tem a obrigação de entregar as condições de viabilidade. E isso nos empurra direto para o parágrafo 2º, né? Que aborda a especificidade do atendimento dentro do ambiente carcerário. A lei exige a existência de um local apropriado. Isso, local apropriado. Guardem esse termo. Mas parando para avaliar de forma pragmática, por que não improvisar? Num presídio lotado, o defensor não poderia simplesmente sentar no refeitório depois do almoço ou num cantinho do pátio de sol e atender o preso ali mesmo. Fica mais dinâmico. Sob a ótica da segurança e da inteligência penitenciária, improvisar esse atendimento em área comum seria um erro fatal. Fatal. Sim, além de ser uma violação grosseira de direitos. O atendimento jurídico é coberto por um manto de sigilo profissional que é intransponível. Durante a conversa, o preso pode precisar relatar extorsões cometidas por facções rivais, por exemplo. Faz sentido. Ou agressões, detalhes da rotina da unidade. Exato. Imagina se ele discute isso no meio do pátio com 50 internos de diferentes alas ouvindo. Ele está essencialmente assinando a própria sentença de morte por quebra de regras do crime organizado. Nossa, realmente. O local apropriado não é luxo, é sobrevivência.
E tem o fator do controle operacional, né? O local apropriado garante a dignidade da pessoa humana, preserva o sigilo da defesa e, o mais importante para a Polícia Penal, mantém a ordem inquebrável da rotina. Sim, a logística disso é complexa. Retirar um preso da cela, realizar o procedimento de revista, conduzir por rotas seguras até a sala reservada e depois devolver para a cela exige um rigor logístico gigante. Só é possível se o local for fixo, previsível e seguro. Perfeito. Agora a gente chega no parágrafo 3º. E eu admito que essa é a parte que mais me surpreende na arquitetura dessa lei toda. Essa parte é brilhante. Porque até aqui, o nosso raciocínio estava totalmente focado nos muros para dentro. Prisão, grade, pátio. Só que a regra geral lá do caput citou que a assistência ocorre dentro e fora. O famoso e fora. Pois é. E o parágrafo 3º obriga a criação de núcleos especializados da Defensoria Pública fora dos presídios para atender 4 grupos específicos. Isso, são 4 grupos. Os 2 primeiros eu entendo perfeitamente. Réus e sentenciados em liberdade. Faz total sentido, estão respondendo processo ou estão em penas alternativas. O 3º grupo são os egressos. E o 4º grupo, que me choca, são os seus familiares. É aí que o aluno trava na prova. Porque a lei de execução penal estende o braço jurídico para a família de quem está preso. É a sacada mais refinada da legislação e a armadilha preferida das bancas, sabe? A execução penal não acontece dentro de uma bolha, desconectada do mundo. O indivíduo que está lá encarcerado continua ligado por vínculos afetivos e financeiros com quem ficou do lado de fora. E o impacto psicológico disso deve ser brutal. Brutal é apelido. Imagina o desespero de um preso que era o arrimo de família, o único que trazia dinheiro. Meses depois de ser preso, ele recebe a visita da companheira. Ela tá aos prantos, diz que não conseguem pagar o aluguel, que tem uma ordem de despejo correndo contra eles. Ou que vão perder a guarda dos filhos por causa da vulnerabilidade, né? Sim, e eles não têm um centavo para buscar um advogado cível. A agonia dessa mulher reverbera imediatamente dentro da cela do cara. E qual a consequência prática desse desespero de um preso que sente que a família está afundando e ele não pode fazer nada? Ele se desestabiliza completamente. Ele quebra o comportamento. Vira um problema para a unidade prisional. Sim. E muitas vezes ele cede ao aliciamento das facções criminosas. A facção chega e oferece pagar a cesta básica ou aluguel da família lá fora em troca de quê? Lealdade cega dele lá dentro da cadeia. Nossa, é assim que o crime recruta. O risco de rebelião, de agressões aos policiais penais e de fugas dispara. Então, quando a Defensoria Pública cria um núcleo especializado fora da prisão e atende os familiares desse preso de forma gratuita, orientando sobre o despejo ou documentação, ela atua direto na raiz da tensão. Genial. Assistência jurídica à família, lá fora, é, na verdade, uma ferramenta formidável de pacificação social e segurança dentro dos muros. Estatal e o policial penal. Impressionante notar como o cuidado social e controle de segurança caminham super juntos. Completamente entrelaçados. E voltando àquele conceito do egresso, que também é atendido por esses núcleos fora do presídio. Quem exatamente a lei considera como egresso nesse contexto? Cai muito também. Nossa, cai demais. É excelente você pontuar isso, porque o conceito técnico de egresso é figurinha carimbada. Pela LEP, egresso é aquele indivíduo que foi liberado de forma definitiva pelo prazo de 1 ano após a saída do estabelecimento penal. Liberado definitivo, 1 ano. Anotado. E tem outro. Tem. Ou aquele que foi liberado condicionalmente enquanto durar o período de prova da condicional dele. É o cidadão que está naquele período crítico de transição, sabe? Tentando arrumar emprego com a ficha manchada. Exatamente. Tentando restabelecer a vida. Se o Estado não oferecer apoio jurídico a esse egresso, lá nos núcleos especializados, a reincidência criminal é um destino quase certo. Ele volta para o crime. Faz todo sentido. Com todas essas engrenagens tão bem encaixadas assim, é fácil a gente entender como as bancas elaboram as armadilhas para o concurso. Elas deitam e enrolam. Pessoal, atenção aqui. Se a gente avaliar de forma estratégica o que foi discutido, a mina terrestre mais perigosa na prova parece ser o advérbio de exclusão. A alternativa vai lá e afirma com a maior naturalidade que a atuação da Defensoria Pública na execução penal ocorre exclusivamente dentro dos estabelecimentos prisionais. Essa dói só de ouvir. Porque, para quem lê rápido e não estudou o parágrafo 3º, parece corretíssimo.
A defensoria atua no presídio. É o canto da sereia perfeito das bancas, né? O advérbio exclusivamente invalida toda essa existência dos núcleos especializados que a gente acabou de debater. Cuidado com essa pegadinha. O fora do presídio existe e está na lei. E tem aquela outra armadilha letal, que a gente conversou mais cedo, sobre a obrigação estrutural. Essa é clássica também. A questão afirma lindamente que a defensoria, pela sua natureza autônoma, deve prover o custeio integral de suas próprias cadeiras, computadores e reformas de salas. E o candidato pensa, pô, autonomia é isso, cada um paga o seu. E erra feio. O aluno que não internalizou que as unidades da federação devem esse auxílio material cai super fácil. Tem também aquela pegadinha do escopo de atendimento dos núcleos. O examinador narra todo o funcionamento do núcleo especializado fora do presídio e diz que ele serve para atender egressos, réus e sentenciados em liberdade. Ponto final. E a famosa alternativa que parece certa, mas está incompleta de propósito. Eles omitem os familiares. E em questões de múltipla escolha, deixar os familiares de fora da lista, quando a lei é tão taxativa sobre eles, é atestar erro na afirmativa, né? Com certeza. O raciocínio de quem está estudando precisa estar blindado. O núcleo serve para réus, sentenciados em liberdade, egressos, e não se pode esquecer de jeito nenhum os familiares sem recursos. Bom, diante dessa montanha-russa de detalhes operacionais, construir um esquema mental sólido é a melhor tática. Especialmente para a semana que antecede a prova. A ideia é ter uma sequência de respostas lógicas na cabeça. Que se ativam no automático ou na hora do nervosismo. Isso. Então, se a gente fosse estruturar o resumo absoluto desses artigos 15 e 16 em algumas perguntinhas de raciocínio rápido, como seria esse esquema? Vamos lá, a estrutura mental perfeita passa por responder 5 perguntas fundamentais. Toma nota aí. Primeiro, a natureza do serviço. O quê? A resposta seria assistência jurídica integral e gratuita. Perfeito. Segundo, o público-alvo central. Para quem? Para presos, internados sob medida de segurança, egressos e os familiares. Tudo isso sempre filtrado pela ausência de recursos financeiros. Isso aí. Terceiro, o executor da tarefa. Quem faz? Defensoria Pública. Jamais marcar Ministério Público. Jamais. Quarto, a localização física. Onde? Dentro dos presídios, sempre num local apropriado e fora dos muros, lá nos núcleos especializados. E o quinto e último pilar, quem banca a infraestrutura? As unidades da federação, prestando auxílio estrutural, pessoal e material. Pronto. Com esses 5 pilares fixados, a mente do candidato vira tipo uma máquina de escanear erro na alternativa. Fica quase impossível o examinador inventar uma redação mirabolante que consiga furar esse entendimento, né? Fica. O domínio desses pontos neutraliza a ansiedade na prova. O aluno lê a alternativa já sabendo exatamente o que o cara tentou esconder ou alterar ali. E, gente, há uma constatação muito inspiradora nisso tudo, que se conecta muito com o futuro profissional de vocês nas galerias das prisões. Com certeza. Quando a estrutura estatal desenhada nesses artigos 15 e 16 opera de verdade, com fluidez, o Estado monta o espaço, o defensor atende, o processo anda, a família está amparada. O sistema carcerário respira. Exato, a frustração do encarceramento diminui. E o principal efeito colateral dessa pacificação gerada pela lei reflete diretamente na integridade física do policial penal. A garantia dos direitos não é o oposto da segurança, ela é a principal ferramenta para manter o controle seguro e previsível. É o entendimento maduro sobre o sistema, sabe? O cumprimento da lei é uma barreira de contenção contra a barbárie. Dominar essa visão ampla faz com que o futuro servidor entenda o peso da farda que vai vestir. É uma visão de mundo transformadora mesmo. Para quem está acompanhando essa análise com resiliência, seja no áudio ali no trânsito pesado, puxando ferro na academia, ou naqueles 5 minutinhos de intervalo do trabalho. É a constância que aprova, né? Sempre. A persistência diária é o motor que empurra para o diário oficial. Revisar conceitos não é só repetir palavra, é entender os porquês profundos que forjaram a lei. Manter a cadência afasta o desânimo. Isso aí. A engrenagem da execução penal continua lá, complexa e aguardando profissionais qualificados. Não deixem a peteca cair. Até o nosso próximo mergulho profundo nos bastidores da lei. Até lá.
Bons estudos.